Olá, filha. Olá, pai. Como te chamas? Oh, isso já sabes. Para quem não te conhece, vá, apresenta-te lá. Chama-me Carolina de Sousa Loura. Ah, é? Muito bem. Então, e tu não devias estar na escola? Já estou de férias de Natal. Ah, muito bem. Então, e olha lá. Gostas das férias ou gostas mais de estar na escola? Das duas coisas. Então, e agora o que é que tens a dizer deste primeiro trimestre da escola? Gostas, não gostas? Gosto. Olha, assim não te consigo ver a cara. Gosto. Gostas? Do que é que mais gostas na escola? Do recreio. Ah, é? Porquê? Porque sim, mas também gosto de trabalhar. Então, mas do que é que mais gostas então de trabalhar? Trabalhar gosto mais de língua portuguesa. Ah, é? Porquê? Porque acho que é uma matéria gira. Ah, bem. Então, e os teus colegas? Gostas deles? Gostas mais deste ano ou do ano passado quando estavas na pré-primária? Deste ano. Porquê? Porque há mais colegas que são bons. E no ano passado era só Rabilas. Ah, era? Tá bem. Então, e da matemática, gostas? Gosto, exceto num pormenor que é que o meu livro de matemática grosso tem as autocontos ao contrário. Onde era para as moedas, estava nos animais. E onde era para estar nos animais, está nas moedas. Tá bem. Então, mas isso não pode contribuir para que tu gostes menos da matemática, pois não? Não? Que é muito importante para o teu futuro. Eu também gosto muito de matemática. E diz-me uma coisa, já sabes o que é que queres ser quando fores grande? Não, mas gostava de ser veterinário. Ah, é? Olha, boa, que é para tratar do fusco. Muito bem. Muito obrigado por esta entrevista. Tchau. Boas festas. Olá, sou o António Loura. Hoje tenho comigo a minha filha, Ana Carolina Loura, 22 anos, é do Seixal, é enfermeira. Carolina, quais são as primeiras memórias de que tens conhecimento? Então, como eu sou uma ávida visualizadora deste programa, eu já sabia que isto era uma pergunta frequente, digamos. E portanto pensei bastante nisto. A verdade é que eu tenho várias memórias que eu não tenho a certeza se são realmente reais ou se são memórias fabricadas, através de vídeos que eu tenha visto desses momentos ou de histórias que as pessoas à minha volta me tenham contado. Mas há duas especialmente que eu me recordo assim de forma mais presente. Que é então uma que eu penso que tinha 3 anos, de quando nós fomos à Holanda, e estava a chover torrencialmente quando íamos entrar em casa e, portanto, vocês, os adultos, estavam-nos a dizer: vá, bora, rápido, vamos entrar, está a chover, está a chover. E lembro-me de eu entrar e fechar a porta. E nisto de fechar a porta, outra das crianças que estava lá comigo, da mesma idade que eu, ficou com a mão entalada na porta. Eu lembro-me perfeitamente desse momento de fechar a porta e de lhe entalar a mão. E depois, a outra memória que tenho, lá está, mais uma vez, se calhar não é uma memória específica, mas sim uma coisa que acontecia mais do que uma vez e essa imagem ficou-me na cabeça, é de mim e do meu irmão, os dois doentes ao mesmo tempo, com uma gripe ou alguma dessas coisas que nós apanhávamos ao mesmo tempo, deitados no sofá-cama da sala a ver os Teletubbies. Muito bem. E qual é o sentimento que tens em relação a essas recordações em particulares e em relação, em geral, ao tempo da infância? Portanto, quando sentes o tempo da infância, o que é que isso é para ti? É uma sensação agradável? É uma sensação de pesar? De alguma tristeza? De alguma nostalgia? Eu
Eu acho que sou uma pessoa, no geral, muito nostálgica, o que é estranho, uma vez que tenho apenas 22 anos, né? Mas, na verdade, acho que sempre tive esse sentimento de nostalgia muito presente, de melancolia, vá, diria que é muito português. Mas é um sentimento bom, é Saudade. assim, exatamente, é assim é um calor, é um quentinho. E realmente depois é engraçado porque durante toda a minha infância quis crescer, durante toda a minha infância eu queria ter 16 anos, não sei porquê, mas tinha esse número em mente. Queria sempre ter 16 anos e depois, não sei bem a partir de quando, comecei a ver a infância então como esse momento de muita nostalgia e de muita leveza, felicidade. Sem dúvida nenhuma, posso dizer que a minha infância foi muito feliz, é um privilégio. Muito bem. E qual foi a importância da escola para o teu desenvolvimento pessoal? Toda. Literalmente, acho que a escola. Por exemplo, a tua prima, Catarina Silva, escreveu um livro com o título Uma sobrevivente ao ensino em Portugal, em que traça uma perspectiva, direi, negativa do ensino português e isso levanta-nos muitas questões e muitas dúvidas. Mas o que é que sentes em relação a isso? A escola ajudou a perspectivares o teu futuro? Ajudou de algum modo a conheceres-te a ti própria naquilo que são os teus desejos, os teus anseios? Sem dúvida. Porque a escola é assim o primeiro espaço, a primeira experiência que uma criança tem daquilo que é o mundo real, não é? Daquilo que é o mundo fora da sua família, fora do seu ambiente. A primeira vez que contacta para muitas crianças é a primeira vez que contacta com outras crianças, com outros adultos que não os pais, e portanto em que toma consciência de outras realidades que não a sua. E portanto acho que logo por aí tem um papel preponderante no desenvolvimento de qualquer pessoa, não é? E, portanto, o tipo de escola que se frequenta e o tipo de ambientes com que se toma contacto também vai ter essa influência em ser ou não tão importante a escola. Sim, mas muitas vezes é tido como uma obrigação. Exato. O ir para a escola, sim, ter sim. de ir para a escola. Exato. Ou seja, isso também acho, curiosamente, que é uma coisa, realmente um privilégio que nós não sabemos que temos da minha geração. Porque a verdade é que há muito pouco tempo, não é? Não havia cá a escola obrigatória, não havia, pronto, tanto não era obrigatória que a maior parte das crianças, e especialmente as meninas, não tinham sequer a capacidade de estar na escola até ao quarto ano, quanto mais até ao ensino superior, como hoje nós estamos, e muitas vezes obrigados. Portanto, acho mesmo que é assim um bocadinho uma falta de noção, diria eu, da nossa parte, irmos obrigados para a escola, mas acho que também tem muito a ver a forma como encaramos a escola com o ambiente que lá está, temos em casa. Eu tive a sorte, penso eu, não é por estares aqui e seres meu pai, mas de ter tido uma família que me incentivou bastante e que me fez perceber desde cedo que a escola é de facto importante, nem que seja para eu perceber o que é que eu gosto ou o que é que eu não gosto. E ok que hoje já estamos num panorama em que não é propriamente o facto de termos um curso superior que define ou não o nosso sucesso, não é? Mas a verdade é que pode ser uma grande parte, e há certos trabalhos, como o caso do meu, de ser enfermeira, que eu não posso fazer sem um curso. E portanto a escola obviamente teve uma grande importância nisso. Muito bem. Ao nível das relações com os amigos, com conhecidos, essas relações são autênticas ou são questionáveis desse ponto de vista? Ou seja, sentes que a relação é de facto algo banal e corriqueiro e superficial, ou as relações são sentidas de modo intenso, são autênticas deste ponto de vista? Eu acho que são, sim. Há margem para isso na sociedade de hoje? Apesar da sociedade de hoje ser muito rápida e diria até descartável, acho que estamos habituados a coisas, lá está, superficiais, se formos usar essa palavra. Portanto, e eu sou uma vítima disso, os telemóveis e as redes sociais então fazem com que nós estejamos habituados a que seja tudo muito rápido, intenso sim,
mas muito rápido e substituível. Todas as notícias, todos os sítios que nós vemos vão e vêm muito rápido. E interessam-nos, mas no segundo a seguir, pelo menos eu já não me lembro nada do que eu vi. Mas a verdade é que acho que se há algo que consegue contrariar isso são as relações pessoais. Eu também ainda. Eu também não sou uma pessoa que diria, ser muito exigente a esse nível. Lá está, há pessoas para quem os amigos delas são 3, 4 pessoas, um núcleo muito restrito e que dizem que são amigas delas exatamente porque confiam nelas a 100% e que eram capazes de deixar a sua vida nas mãos delas. E eu honestamente não sou assim, sou daquelas pessoas que... O que é para ti ser amigo? Exatamente. A amizade. Para mim, lá está, há vários níveis de amizade. Mas eu sou uma pessoa que, a esse nível até sinto que sou uma pessoa bastante sociável, no sentido em que se há alguém que eu já vi 3 ou 4 vezes, falamos de forma amigável, para mim já é um amigo. Agora, não significa que seja dos meus melhores amigos ou das pessoas que me são mais próximas. Isso não é um risco para a desilusão? Depende da expectativa que pomos nas coisas. Acho que nós podemos estar abertos ao outro sem necessariamente vermos isso como uma vulnerabilidade. Eu tenho uma estratégia de vida que eu podia ser pior. Até tenho uma tatuagem com isso, não é à toa. Exatamente porque eu sempre estabeleci esta estratégia para a minha vida, que eu espero sempre... Não é o pior, mas nunca espero nada de imensamente bom. E assim, se correr mal, já estava à espera. Se correr bem, é uma grande surpresa agradável. E então é uma maneira que eu arranjei desde que era mais miúda para, lá está, não me desiludir, digamos assim. Mas no que toca às amizades, sim, eu acho que é mesmo... Acho que se estivermos abertos para isso e estivermos dispostos a ser tolerantes e não sermos também rancorosos, e acho que podemos ter amizades muito, muito autênticas, e eu tenho a sorte de as ter. Muito bem. Vários amigos meus. Então, e o que te fez querer ser enfermeira? Então, eu não quis ser enfermeira, nada me fez querer ser enfermeira, para dizer a verdade. Tenho outra memória muito recente, esta já bastante mais recente, do meu irmão, que entrou primeiro em enfermagem do que eu, numa altura em que eu ainda não sabia de todo o que é que queria ser, mas assim que ele me começou a falar do que era ser enfermeiro, eu lembro-me de ter achado aquilo uma coisa horrível e de ter dito que se havia curso que eu nunca frequentaria, a profissão que eu nunca seguiria seria enfermagem. Pronto, isto era o universo a dizer-me: olha filha, vais lá parar. Porque realmente pode não ter sido essa a perspectiva que ele me deu, e conhecendo-o, creio que não terá sido, mas pelo menos o que eu retive da enfermagem é que era uma profissão muito física, muito orgânica, muito contacto com fluidos corporais, coisas que na altura me davam alguma repulsa. E, portanto, nesse sentido, assentei logo na minha cabeça que não queria ser enfermeira. Talvez também aqui um bocadinho por pressão social, e não digo por parte da família, mas no ensino português, e não digo que seja só no português, tudo o que é bom aluno é para ser médico. E a verdade é que talvez por terem repetido tantas vezes essa expectativa, foi uma ideia que eu também interiorizei. Digo que foi uma ideia que eu interiorizei, não necessariamente um desejo que eu desenvolvi, porque na verdade eu nem sabia bem o que era ser médico, nem o que era ser enfermeiro, mas desde miúda que na verdade nunca tive muita certeza do que é que queria ser. Sempre me esforcei para ter boas notas, para depois um dia poder escolher de um leque mais alargado de coisas, mas nunca houve assim coisas que eu dissesse: é mesmo isto. Houve uma altura em que queria ser cantora, mas tinha vergonha de o admitir, portanto nunca dizia a ninguém. Depois quis ser veterinária durante muito tempo, e na verdade ainda hoje penso: será que não era feliz a ser veterinária? Podes sempre matricular-te. Posso sempre matricular-me, é verdade. Mas depois, chegada então ao secundário, decidi que queria ser médica e trabalhei imenso para lá chegar. Foi mesmo uma altura em que acho que nunca me esforcei tanto para nada na minha vida, e foi a única altura em que o lema do podia ser pior não me ajudou. Exatamente porque, como foi um trabalho tão intenso e tão continuado para chegar a esse objetivo,
que depois, na verdade, não se concretizou, posso dizer que foi mesmo uma grande desilusão para mim. E de início acho que descarreguei essa raiva de não ter conseguido atingir esse objetivo na própria enfermagem em si. De início fiquei muito revoltada mesmo, porque coloquei 4 opções de medicina, até opções que implicavam ter que me mudar para longe, Covilhã e Coimbra, e estava mesmo convencida de que ia entrar pelo menos na da Covilhã. Mas a verdade é que estava na festa de um primo meu, com várias crianças na altura à volta. Lembro-me de receber o e-mail e pensar, tenho que ir para algum sítio em que possa estar sozinha, que eu não vou reagir a isto em frente às pessoas. E então fui para a casa de banho, enfiei-me lá, abri a notificação, fui andando para baixo e depois apareceu lá, colocada na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Aí bem, foi mesmo uma grande desilusão. Mas depois a verdade é que as minhas 2 melhores amigas da altura, e que se mantêm até hoje, a Camila e a Inês, as minhas melhores amigas, tinham entrado em enfermagem também. E portanto, na altura, fiquei aqui com algumas opções, que seriam: vou para a enfermagem, e assim até fico com elas e mantenho um certo ritmo de estudo, continuo a estudar para ir para a medicina, ou saio da faculdade, fico apenas a estudar, começo a trabalhar, faço um gap year. Naquela altura, todas as opções que eu nunca tinha considerado, porque achei mesmo que o meu caminho era medicina, abriram-se. E acabei por me decidir então ficar em enfermagem. Decidi fazer também uma coisa que ainda nunca tinha feito, que era, portanto, tentar relaxar-me um bocadinho mais na escola e focar-me mais na parte social, e acho que isso me fez bem. E também, se calhar, foi um bocadinho isso que de início me fez ficar, mas a verdade é que no segundo ano tive a oportunidade depois de me candidatar novamente à medicina e já o escolhi não fazer, porque realmente percebi que era enfermagem. Então, e o que é ser enfermeira? E, portanto, voltando à pergunta, o que me fez a mim querer ficar em enfermagem foi perceber que os médicos têm um papel mais, diria, burocrático, mais de investigação, mais de... Está aqui o diagnóstico, vamos procurar os tratamentos e executá-los. E, na verdade, o que um enfermeiro faz é, está aqui a pessoa. Ok, esta pessoa tem uma doença sim, mas está aqui a pessoa. O que é que a pessoa sente com essa doença? A pessoa tem dor, a pessoa tem febre, a pessoa tem náuseas, precisa de um ombro amigo. O que quer que essa pessoa precise, somos nós que vamos fornecer. Somos nós que vamos ajudar, que vamos perceber e que sintomas tem. E é esse contacto, é esse dar a mão, é esse estar que me atraiu e que me fez ficar. E, na verdade, em termos de personalidade, agora vejo que se tivesse entrado em medicina, talvez não seria tão feliz como sou a ser enfermeira. Uma profissão humanista, portanto. Sem dúvida. Excelência. Esperemos que sim. Os enfermeiros são suficientemente reconhecidos e valorizados socialmente e profissionalmente? Sentes isso? Sentes isso nos teus colegas? A resposta imediata é não. Mas a verdade é que sinto que em Portugal ninguém é valorizado o suficiente, ou quase ninguém, sem serem os futebolistas. E, portanto, dividindo a pergunta, eu diria que, em comparação com o médio português, ou seja, com uma pessoa que faça o seu trabalho, tenha a sua vida, não acho que um enfermeiro, por exemplo, seja mal remunerado. Mas falo disso porque sou uma recém-licenciada que vive em casa dos seus pais e que não tem praticamente qualquer tipo de despesa. Depois, quando penso que um enfermeiro que é enfermeiro há 20 anos ganha o mesmo que eu, deixa de fazer qualquer tipo de sentido. E que há pessoas que têm que governar uma família com o ordenado que eu recebo. Portanto, acho que não somos valorizados o suficiente, e isso vê-se nas próprias equipas, nos próprios enfermeiros, que por mais que amem a profissão que fazem e por mais que respeitem as pessoas de quem tratam, acabam por sucumbir à pressão do próprio trabalho e à falta de condições, aos rácios terríveis, à falta de recursos, ao termos que, lá está, fazer omeletes sem ovos, basicamente. Acho que é um problema sistémico, na verdade, e que se reflete em todos os outros setores também. Por exemplo, a educação, voltando ao início. Acho que muitas vezes a escola
não é aquilo que poderia ser, exatamente porque os próprios professores também estão esgotados, o que faz também se calhar não tenham tanta capacidade para ensinar os alunos, criando alunos então que não são tão interessados e entramos aqui num ciclo. Portanto, resumindo, não. Não acho que sejamos valorizados o suficiente. Mas, só para acrescentar, acho que também tem a ver com o facto de não haver um conhecimento tão vasto assim do que é a enfermagem. Pelo menos eu não tinha esse conhecimento até ser enfermeira. Eu não sabia o que é que uma enfermeira fazia. E já tive vários amigos meus que, quando falamos sobre os nossos dias de trabalho, vamos jantar, por exemplo, e eu digo, olhem, hoje aconteceu isto, aquilo e o outro. Eles sempre, fogo, era incapaz de fazer isso. E nesse momento reconhecem que, ok, os enfermeiros deviam ser melhor pagos. Mas realmente acho que nos falta esta consciência coletiva de olharmos uns para os outros e pensarmos, o que tu fazes merece reconhecimento. Acho que temos muita... Não acho que seja necessariamente uma coisa má, intrinsecamente, mas simplesmente acho que nós não temos o hábito de olhar para o lado e de perceber o que é que as pessoas que estão à nossa volta fazem. Se calhar acho que nos focamos mais em nós e isso faz com que não nos reconheçamos uns aos outros. Interessante. E o que tens a dizer sobre aquilo que é um aparente desinteresse, o culto de uma certa passividade social na construção de uma sociedade mais desenvolvida e promotora de uma boa qualidade de vida para todos? Quer dizer, no fundo, tu tens uma profissão, como há outras profissões, não é? que eram profissões que à partida poderiam dar uma boa qualidade de vida a quem as desenvolvesse, pelo menos poder comprar uma casa, poder comprar um carro, sei lá, ter aquelas coisas básicas que fazem falta a qualquer família para subsistir e que hoje estão colocadas em causa, não é? Todos estes problemas relacionados com a habitação, com os baixos salários. Isto tem um pouco a ver com a falta de capacidade da sociedade de reagir a esta carência. Qual é a tua opinião acerca disto? Eu acho que... Há desinteresse? Exato. Eu agora ia ser um bocadinho... Somos passivos? Velha do Restelo, entre aspas. E dizer que, especialmente nos jovens, que nota essa passividade. Mas honestamente acho que o que eu ia dizer é mentira. Acho que há um 50-50, não sendo matematicamente rigorosa. Acho que, independentemente da idade, independentemente do género, temos pessoas que são muito ativas ou com muita consciência cívica e que tentam ser, lá está, ativas, seja politicamente, socialmente, mas depois como também temos uma porção da sociedade que é tão desinteressada e tão focada na espuma dos dias, na correria em que nós vivemos, que no bolo todo existe uma linha. Ou seja, temos um pico, temos um vale e depois, no geral, acho que resulta numa passividade. Acho que temos muito aquela ideia de que é tudo igual, tanto faz. Por exemplo, no que toca a eleições, para que é que eu vou votar? São todos iguais. Portanto, mas na verdade acho que isto também tem muito a ver com, voltando ao início, com o ambiente em que somos criados. Eu acho que tive a sorte de ter pais e, no geral, uma família inteira que sempre me fez ter assim um bocadinho consciência daquilo que é a realidade que nos envolve, exatamente. Ou seja, mesmo como criança, e se calhar há quem diga que isto é indoutrinação política, não acho de todo, falarem comigo sobre estas coisas. E acho que se calhar é isso que falta. Acho que se calhar nós temos muito medo da palavra política, de falar sobre as coisas, de dar-lhes nomes. E se calhar se nós falássemos da realidade que nos envolve, dos problemas que existem, de forma mais aberta e sem rótulos, e sem utilizar a palavra política, acho que as pessoas percebiam que efetivamente, na verdade, tudo é política. E que todas as nossas opiniões, todas as nossas ações, não só
influenciam aquilo que é a nossa realidade como aquilo que é a realidade dos outros, porque na verdade vivemos todos na mesma realidade. E o eu ser enfermeira e ser uma boa enfermeira vai cruzar-se com toda a gente, por exemplo, de quem eu trato. E um professor, lá está, vai marcar todos os alunos que encontra. Da mesma maneira que, se calhar, pensando num trabalho não qualificado, mas que é tão importante como qualquer outro, uma pessoa que trabalha no Pingo Doce e que atende às pessoas, a forma como atende essas pessoas também pode ou não fazer o dia dessa pessoa. Portanto, acho que precisamos ter esta consciência de que aquilo que fazemos não nos afeta só a nós. E que, portanto, independentemente de querermos ser pessoas que estão bem na vida, e ainda bem que temos esse desejo e que trabalhamos para isso, acho que devemos ter aqui também um bocadinho esta consciência coletiva e tentar lutar um bocadinho uns pelos outros, de modo a... Existe hoje falta de valores, de consciência política, de enraizamento social, sobretudo nos jovens, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita? Eu não acho que exista propriamente uma falta de valores. Eu acho que há uma falta de sabermos expressar, honestamente. E de reivindicar? E de reivindicar, sim. Acho que somos uma geração que está muito habituada a termos tudo, na verdade, e a não termos que lutar por nada. E, por um lado, ainda bem, porque as gerações que nos antecederam tiveram que fazer um grande esforço para chegarmos ao nível de vida que temos hoje e aos privilégios que temos hoje. Mas acho que, portanto, nesse aspecto nem estamos habituados, nem às vezes vemos com muito bons olhos quem realmente tem esse poder reivindicativo e quem tem essa vontade de mudar para melhor. Às vezes até olhamos assim um bocado lá de quem é que este acha que é. E acho que na verdade era todos começar a pensar como é que podemos efetivamente construir todos algo melhor. É mais fácil fazer isso? É mais fácil emigrar e conceber uma vida boa no estrangeiro? Isso é uma pergunta um bocadinho pessoal, porque daqui a 2 semanas eu vou emigrar e foi uma decisão que não tomei de todo de ânimo leve, porque eu sou uma pessoa que me considero politicamente consciente e diria ativa, tão ativa como qualquer outra pessoa. Pronto, voto nas eleições e tenho desde bastante nova um bocadinho aquela ideia de querer servir o meu país, não a nível militar, mas na profissão que fosse fazer, gostava de retribuir aquilo que me foi dado ao longo da minha vida. Mas a verdade é que faz sentido servir algo que não me serve a mim, porque a verdade é que neste momento, em muitas profissões e em muitos aspectos, Portugal não serve os seus jovens, nem os seus idosos, nem... Portanto, acho que nós podemos ter o melhor dos dois mundos, entre aspas. Acho que podemos sair e procurar melhores condições para nós e voltar e tentar, se calhar, implementar algumas dessas coisas, tentar, se calhar, lutar na mesma por condições cá, sem termos necessariamente de ir abaixo com o barco, entre aspas. E, portanto, acho que lá está, é importante, se sairmos, acho que é importante manter as raízes, mantermos-nos ativos, votarmos e continuarmos a ter essa noção de que, apesar de estarmos noutro sítio, se assim quisermos, Portugal continua a ser o nosso país e que devemos lutar, entre aspas, por ele, para que seja melhor, diria eu. Muito bem. Se tivesses que deixar uma mensagem aos jovens portugueses que saem agora da escola e que pensam em iniciar a vida académica, e os que saem da vida académica e iniciam a sua vida profissional, há assim alguma mensagem especial que gostasses de expressar? Acho que lá está, não nos esquecermos de olhar para o lado,
não nos deixarmos apanhar, lá está, por estas espuma dos dias, como disse há pouco, por estas correntes de populismo que cada vez mais assolam a nossa realidade, sermos tolerantes uns com os outros. Todos somos um. Eu acho que devíamos ser. Acho que não somos, mas acho que devíamos ser. Acho que devíamos olhar uns para os outros, independentemente daquilo que achamos, sermos efetivamente uns pelos outros, pelo menos. E contra mim falo, porque há pessoas com quem eu acho que não conseguiria fazer isso, pelas ideias que têm. Mas realmente acho que sim, acho que devíamos ser uns pelos outros, pelo menos. Não sendo um, acho que devíamos ser uns pelos outros. E acho que como jovens temos o mundo nas nossas mãos. Acho que somos nós, os adultos de hoje, não é? E continuaremos a ser os adultos da amanhã. Portanto, acho que está nas nossas mãos mudar aquilo que achamos que está mal. E não simplesmente conformarmos e acharmos que isto é o que é e não há nada a fazer. Há sim alguma coisa a fazer e somos nós que temos que fazer, ninguém vai fazer por nós. Portanto, acho que é isso, acho que é termos essa consciência e não nos deixarmos afundar pelas desilusões que temos até hoje e que de certo iremos ter mais. Mas pronto, tentarmos então sempre lutar em prol de algo melhor. Muito bem, muito obrigado. Nada, obrigada.